Boa tarde a todos. Antes de darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha do livro Para Sentir Deus, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance Dufour. A lição é a 26. Renúncia e trabalho. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus, capítulo 16, versículo 24. Efetivamente, não existe transformação espiritual sem renúncia e trabalho. Renúncia é o desapego da autoimagem criada pela personalidade exigente e centrada nos interesses pessoais durante milênios. Trabalho é o hábito persistente e incansável do dever corretamente exercido, ampliando a descoberta e a experiência. Quaisquer êxitos no campo interior da alma, à procura da renovação de si mesma, apelam para o desapego e o serviço. Contudo, não caminhemos desavisados, sob a influência da vaidade, guardando a pretensão de somente acertar. Revoltar-se com o erro é o mesmo que acionar um estado de pane interior que constitui piso psíquico para a obsessão e o derrotismo, atraindo o desânimo e a fraqueza. Recordemos a inesquecível afirmativa de Jesus: prossigamos após ele, renunciando a nós mesmos, carregando nossa cruz e seguindo seus passos. Renúncia e trabalho também perante o erro. Sob essa perspectiva, renúncia é perdão e trabalho é recomeço. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, agradecendo por aqui chegarmos e podermos ser instrumentos do Teu amor, em prol de nós mesmos e em prol de todos aqueles que aqui estão. Dá-nos, Senhor, lucidez e discernimento, para que possamos compreender as Tuas lições e aplicá-las no nosso dia a dia. Envolve a nossa Sandra, que nos dará o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Dá-lhe a intuição e a inspiração, para que ela possa explanar o seu estudo no dia de hoje. E assim, Senhor, agradecidos por tudo, te pedimos que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Hoje temos um monte de carinha nova. É alegria, né, ver vocês e compartilhar. Fiquei até emocionada. Que bom, Jesus. Obrigada por essa oportunidade de trabalho. Que possamos sair daqui melhores do que entramos. Que possamos estar unidos contigo, na Tua palavra, no Teu amor, na Tua paz, na Tua esperança e na Tua alegria. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Bom, então vamos lá. A lição de hoje, né, é a continuidade do capítulo 16. Então, que fala que não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, nós já falamos da salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos,
E hoje a gente vai falar sobre utilidade providencial da riqueza, e o subitem é provas da riqueza e da miséria. Bom, então a gente começa lendo o item, que é o de hoje, é o item 7, onde Kardec traz uma orientação importante aqui. Ele fala assim: se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o seu sentido? Deus, que a concede, teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição, pensamento este que vai de encontro à razão. Então, Kardec orienta, né? Se a riqueza fosse um obstáculo à salvação, como se poderia deduzir essas palavras? Se a gente interpretasse ao pé da letra, a gente ia pensar assim: poxa, toda pessoa que tem uma condição financeira boa, ela não teria um lugar lá no céu, vamos dizer assim, na espiritualidade, na vida futura, no reino dos céus. E a gente pensa, se a gente for olhar, se a gente for estudar todo o Evangelho, lição por lição, a gente vai ver que Jesus em nenhum momento ele condenou a riqueza, não é? E nem aquele que tinha uma condição, uma fortuna, condições abastadas. Jesus não fala em nenhum momento sobre isso. Ele adverte, ele chama a nossa atenção, no sentido que a riqueza, a fortuna, ela seja usada como um instrumento de progresso. Não é? Isso é dito e feito. Porque sendo instrumento do progresso, ela vai promover o quê? A melhoria material do planeta. Então, se a gente pensar assim, com que objetivo Deus, né, colocou a riqueza no nosso mundo? Não foi à toa, porque ele não faz nada de inútil. É providencial, para que ela seja instrumento de progresso. Ok? Bom, aí a gente traz, né, se a riqueza fosse algo ruim, se ela fosse totalmente ruim, não é? Como é que a gente ia vivenciar isso? Como é que Deus ia permitir, sendo bom, justo e misericordioso? Então a gente precisa analisar, refletir, como Kardec trouxe. A gente não pode levar ao pé da letra o que a gente lê, as citações evangélicas de Jesus. A gente tem que procurar entender, tem que procurar analisar e interpretar. Muito bem. Então, deixa eu me reabastecer aqui. Então, quando Jesus traz a passagem, não é, do jovem rico, quando a gente lê no Evangelho a passagem do jovem rico, onde esse jovem, ele chega, tem a oportunidade de chegar perto de Jesus, e ele fala assim, pergunta a Jesus: o que eu tenho que fazer para alcançar o reino dos céus? O que eu tenho que fazer? Aí Jesus fala assim: cumpre os mandamentos. Aí ele responde: mas isso eu já faço. Eu não mato, eu não cobiço, eu não roubo, não é? Eu cumpro isso. Eu honro pai e mãe. Aí Jesus vai mais além. Aí Jesus fala assim: então você faz o seguinte, você vende tudo o que tens, dê aos pobres e me segue. Aí é que a coisa ficou mais difícil. Por quê? Porque ele cumpria os mandamentos, não é? Tudo bem. Mas faltava ainda a esse jovem a prática da caridade, a renúncia, a abnegação.
Então, o que ele fez? Ele não seguiu Jesus, não é? Ele desistiu e uma semana depois, eu já contei isso aqui, uma semana depois ele desencarnou. Porque ele competia, né, corridas de bigas, não é? Daquelas carruagens e tudo, naquelas arenas. Ele era um competidor. E uma semana depois que ele participou dessa competição, ele desencarnou. Então, ele perdeu a oportunidade, não é? De virar o quê? A chavinha. Não é de seguir Jesus, de ter a oportunidade e alcançar esse reino que ele tanto queria. Isso é para a gente pensar um pouquinho. A segunda citação evangélica que eu trouxe aqui, que é de Jesus também, é quando ele fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus deixa isso para a gente. Se a gente analisar essas duas situações, a gente pensa assim, a riqueza é algo ruim. A riqueza, porque todos que desejam alcançar o reino dos céus, a vida futura, chegar lá na espiritualidade, bem, eles têm que se afastar da riqueza. Mas não é assim que a gente tem que pensar. A prova da riqueza é uma prova difícil? Ok. Mas é impossível? A pessoa pode vir com a prova da riqueza e um dos elementos principais para ela, né, tá ali rica e com a fortuna, é fazer o bem e promover essa multiplicação de oportunidades das pessoas que precisam. Então, quando a gente fala, né, que a riqueza não é algo ruim, a gente traz dois personagens, né, dois espíritos, que um usou a fortuna de uma forma, assim, correta, vamos dizer assim, e a outra que usou a riqueza de uma forma não tão boa assim. E a gente sabe que a consequência de você usar o que Deus te proporcionou, o que Deus concedeu, que veio como prova, a consequência dos teus atos, quando você está com essa prova difícil, lá na frente você vai colher. Então, por exemplo, me veio muito, né, a história da Condessa de Paula, que está no livro Céu e Inferno. No livro Céu e Inferno, que é um dos livros da codificação, inclusive a gente está aos sábados à tarde tendo curso, né, do Céu e Inferno, do Evangelho, por aí vai, traz a situação de espíritos espíritos sofredores, espíritos medianos, espíritos felizes, e a Condessa de Paula, ela está incluída na parte dos espíritos felizes. Então, ela era uma mulher muito bonita, uma mulher que tinha, assim, muitas virtudes, uma pessoa boa, uma pessoa que respeitava, uma pessoa amorosa, fraterna, não é? E ela tinha a preocupação, era uma condessa, vivia, né, num lugar luxuoso, rica, e ela então tratava os seus empregados com muito carinho, uma preocupação enorme de que na vida deles não faltasse nada. E ela desencarnou com 36 anos, nova, e quando ela chegou na espiritualidade, imagina, a pessoa que faz o bem, a pessoa que age conforme as leis de Deus, a pessoa que vigia os seus atos, não é? A pessoa que, poxa, quero acertar. Como é que vai chegar no plano espiritual? Vai ser de sofrimento? Não vai. Não é? Então, ela vem, só para a gente não fugir, né, do correto, ela vem falar assim:
Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo. Isso já na espiritualidade. Então, tudo é luta da vida espiritual. E ficai certo de que a minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só e a tanto suficiente. Em várias existências passei por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Então, para ela chegar nessa condição, quantas encarnações ela teve? Quanto ela teve que depurar? Quanto ela teve que melhorar para ser boa, né? Fraterna, amorosa, desse jeito. Aí ela fala assim, em várias existências, vou repetir, passei por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas, tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma. Então ela triunfou, não é, nas provas que ela teve. Faltava qual prova? A prova da fortuna. Então ela fala aqui, uma porventura a mais perigosa, a da fortuna, e bem-estar materiais, um bem-estar sem sombra de desgosto. Nessa consistia o perigo, e antes de o tentar, eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Deus, tendo em vista as minhas boas intenções, concedeu-me a graça do seu auxílio. Então, isso para a gente ver como a prova da riqueza é uma prova difícil. É como eu falei, não é impossível você ter sucesso, não é? A gente vai ver mais na frente, não é? Mas, se você vem com essa prova e você tem boas intenções, você tem... conquistou já o desprendimento, a renúncia, você é ajudada, né, pela espiritualidade. Então, muitos espíritos há que, seduzidos por aparências pressurosos, escolhem essa prova, mas fracos para afrontar-lhes os perigos, deixam que as seduções do mundo da sua inexperiência. Então, como ela tinha um bom coração, e ela, como ele fala aqui, a gente escolhe as provas, não é algum. Então, foi permitido que ela viesse com a prova da fortuna. E ela conseguiu passar por essa prova com muito sucesso. Chegando ao plano espiritual, não é? Ninguém perguntou a ela quantas joias ela tinha. Ninguém vai perguntar isso para a gente. Vão perguntar o quê? Quantas lágrimas a gente jogou? Quantos corações você acolheu? Não é? Ninguém vai perguntar quanto dinheiro você tem na conta bancária, quanto você tem na poupança. Não é, porque não é isso que a gente leva para a espiritualidade. Mas é muito difícil a gente ser tocado no coração com esses sentimentos. A gente ainda está engatinhando. Eu falo que eu costumo pisar em ovos. Não é? Quando tem um pensamento mais difícil, eu falo, me ajude, pelo amor de Deus, né? Para que a gente não tenha um pensamento tão ruim. E outro espírito, né? Então volta aqui, a Condessa de Paula, ela soube aproveitar essa prova? Soube. Chegando na espiritualidade, ok. E o outro espírito é a Rainha de França, que ela vem na parte do capítulo 2 do Evangelho, que fala assim, meu reino não é deste mundo, e vem falar sobre a realeza de Jesus, e vem falar sobre a realeza terrestre. Então traz ela falando, não é, que ela era uma rainha. Então a rainha, ela tem toda aos seus pés, né, as pessoas ali por interesse, precisam trabalhar e tudo.
E ela tratava com muito desrespeito as pessoas que ali estavam, seus empregados. E ela considerava aqueles que ela olhava de igual para igual, aqueles que tinham sangue azul, sangue nobre, né? Que a gente fala, isso tem sangue azul, o sangue é o mesmo, não é? Mas ela tinha essa visão. Então, quando ela desencarnou, ela chegou, né, na espiritualidade e ela coloca no Evangelho que foi uma desilusão. Por quê? Porque ela esperava o quê? Pompas e circunstâncias, não é? Ela esperava tudo, encontrar tudo que ela tinha quando encarnada. E ela chega lá, ela não vê nada de material, né? Nem as riquezas, nem as joias. E outro detalhe, ela encontra pessoas que ela desprezou quando encarnada, que trabalhavam ali para ela, que ela desprezou e tal, em situação que acima dela. A gente fala em outro patamar, não é? Acima. Por que essas pessoas estavam acima dela? Porque mesmo tripudiadas, mesmo humilhadas, elas continuaram ali trabalhando com resignação, junto ali com essa rainha. Então, a gente pensa, né? Ela veio com essa prova, né? Com a prova da riqueza, mas ela se deixou envolver por quais sentimentos? Pela vaidade, pelo orgulho, não é? Então, a gente tem que raciocinar muito, né, dessas coisas de escolher. Não, eu quero ficar rico, eu quero vir com a prova da riqueza, eu quero... É muito difícil, porque você tem muitas facilidades, não é? É a sedução, é a fascinação. Você pensa que você pode tudo, mas olha só, Deus dá e Deus tira, não é? Então, continuando aqui no Evangelho. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelas seduções, tentações que oferece, pela fascinação que exerce. Lá embaixo, né, quem está acompanhando, embora a riqueza torne a jornada mais difícil, isso não quer dizer que a torne impossível e que não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos daquele que souber utilizá-la, como ocorre com o uso de certos venenos que podem devolver a saúde quando usados oportunamente e com discernimento. Então é o que a gente fala, né? Que a gente vem falando. A riqueza é difícil, mas isso não quer dizer que ela seja o quê? Impossível. Não é? Tem pessoas... Deixa eu botar aqui meu... tem pessoas que sabem usar a fortuna bem, não é? Que sabem o valor do dinheiro, o valor da fortuna, o valor da riqueza, mas sabem utilizar de maneira correta, conforme Jesus veio, né, trazer para todos nós. Se a gente for buscar alguma personalidade assim que usou a sua fortuna de maneira correta, tem muitos, não é? Tem muitas pessoas. Me lembrei muito do Alfred Nobel, não é? Do prêmio Nobel, que ele foi um homem que nasceu na Suíça, né, em Estocolmo, e ele com 16 anos, ele já era formado em química. Então, por aí a gente já vê que era um homem acima da média, não é? E ele falava fluentemente o inglês, o francês, o alemão, o russo. E ele se aprimorou
na técnica de construir explosivos. Tanto que ele, se a gente pesquisar, ele foi o inventor da dinamite, dos detonadores, né? E com isso, ele foi conquistando, foi uma fortuna, né, gigantesca. Ele construiu indústrias que eram deles, da família, e ele foi, né, construindo cada vez mais, se aprimorando mais, né, qual é a dinamite que explodia melhor de uma forma ou de outra. Só que, em um momento da sua vida, ele ficou muito abalado, porque ele soube que o que ele inventou estava sendo utilizado para fins bélicos, não é? Para guerra. E ele, então, fez o seguinte: no testamento dele, ele separou uma parte da fortuna para aquelas organizações pacifistas, não é? Trabalhavam para levar a paz a outros países. E ele fundou uma instituição chamada Fundação Nobel. E essa fundação, ela distribuía, né, não é distribuir, ela tinha como objetivo premiar as pessoas que se sobressaíssem, né, através da pesquisa, através de descobertas, e que essas pesquisas e essas descobertas, elas ajudassem, beneficiassem a humanidade. Então, essas pessoas ligadas à química, ligadas à física, ligadas à medicina, à literatura e à paz, se elas mostrassem, não é, diante de uma pesquisa, diante de um trabalho, que elas ajudariam a humanidade, elas ganhariam esse prêmio, Prêmio Nobel. E esse prêmio, ele é distribuído, é dado uma vez por ano, no dia 10, eu com meus números, né, gente? No dia 10 de dezembro, foi o dia que Alfred desencarnou. Então, a gente pensa assim, né? Esse prêmio, ele servia para quê? Para estimular cada vez mais as pessoas a estudar. Ele podia pegar a fortuna dele e continuar, não é, fabricando ali dinamite, não é, prejudicando as pessoas, mas ele teve essa preocupação. Então a gente pensa assim, olha o dinheiro motivando, não é, o progresso material do planeta. Então, isso daqui, esse homem é um exemplo só. Quantos exemplos a gente que estão no anonimato, a gente não conhece e que fazem o bem. Tá? Então, tanto a prova da riqueza quanto a prova da miséria, elas têm objetivos diferentes, não é? A prova da riqueza, ela tem como objetivo o quê? Para que a pessoa vem? Por que Deus concede, não é, essa prova para determinadas pessoas? Para que ela aprenda a prova da caridade e da abnegação. Porque você vai vir com tudo, não é? Com a fortuna. E você vai acumular somente... Não, você tem que... Não é distribuir, é fazer com que aquilo que você tem ajude, né, as pessoas. Ajude a quem estudar, ajude a pesquisas na área médica, na área de educação. E por aí vai. Não é reter o que Deus deu, que Deus ofertou, né, concedeu a você. E a miséria? Se a gente pensar, qual é o objetivo da prova da miséria? É você ter a paciência e a resignação. Aí a gente fala assim, mas a prova da miséria também é difícil. É difícil.
Mas como Kardec traz, não é? A riqueza é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria. Não é? Porque você tem facilidades, é um leque de opções. Você faz o que quer, não é? E na miséria, você fica, o quê? Limitado. Você olha para o teu vizinho, você fala, poxa, ele conseguiu ter um carro e eu não tenho, não é? Mesmo que o carro seja, não importa, não é? Algo que movimente, que o leve para a esquina e volte, uma bicicleta. Ele conseguiu, ele tem, né? E eu não tenho. Ah, mas o meu vizinho foi promovido e eu não fui. Então, a gente pensa assim, a miséria tem os seus perigos também, não é? Da pessoa se revoltar? Tem. A pessoa se revolta contra Deus porque não tem. A pessoa blasfema contra Deus, não é? Ela se revolta. E ela costuma falar que a vida dela não serve para nada. A gente já ouviu muito isso. Não é? Minha vida não serve para nada. Eu não tenho nada, eu vivo na miséria. Mas a gente sabe que Deus provê. Não é tudo o que a gente precisa. E a gente sabe que nada é por acaso. A gente passa por determinadas provas, para quê? Para o nosso aprendizado, para a gente melhorar como espírito, para a gente evoluir, para a gente crescer, não é? Então a prova da miséria, ela vem para que a gente tenha o quê? A resignação, a paciência, não é? Eu coloquei assim, aprender a viver com o que tem. É difícil, né? A gente falar para uma pessoa que passa por uma necessidade, a gente fala, olha, aprenda a viver com o que tem. Mas se a gente tiver, né, confiar, se a gente souber que aquilo é passageiro, não é? Que aquilo vai é transitório, e que a gente sabe que Deus provê, o nosso pensamento, ele muda de sintonia. E a gente vai conseguindo passar pelas dificuldades com mais resistência, com mais coragem, com mais determinação. Eu costumo falar sempre, porque a gente fala daquilo que a gente passa, não é? Então, costumo falar sempre assim, o estudo, as palestras, o trabalho de Jesus, ele fortalece os nossos corações. Não tem outro trabalho. Eu vou trabalhar de 7 às 7 lá no meu emprego, não é? Não, o trabalho de Jesus, ele nos traz, ele nos dá um suporte, um respaldo, que a gente consegue passar pelas dificuldades com mais vigor, com mais coragem, com mais alegria. Então, Sandra, por que você está trazendo isso? Porque a gente traz daquilo que a gente vive, não é? A gente passa por momentos difíceis, todos nós na vida. Muitas dificuldades, nossa, é doença, é problema financeiro, não é? É problema com família, é problema... Mas onde é que é o nosso porto seguro? É aqui. É trabalhando para Jesus, não é? Às vezes a pessoa a gente lança assim aquele, como é que se fala? De pesca. Aquele anzol, né? Lança assim para pescar a pessoa. Vamos trabalhar para Jesus, vamos evangelizar, vamos dar o curso. Aí a gente vê assim, não posso. Eu ainda não tenho essa condição. A gente não tem condição ainda, não é? Nem de estar aqui, falar de algo que a gente não vivencia. É muito difícil. Falar de amor, não é? Falar da fortuna. Será que a gente, se tivesse essa fortuna, a riqueza, o que a gente faria?
Não é? Tem gente que fala assim, quando eu ganhar na loto eu vou dar algo para a casa do caminho, eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar ciclano. Tem pessoas que falam que quando recebe, ganham dinheiro e não é? Mas é do ser humano. Nós somos imperfeitos ainda. Né? A gente tem uma inferioridade ainda que é nossa. Mas a gente está caminhando. Quando a gente olha as pessoas à tarde, viu que eu já puxei segunda vez para tarde, para o curso à tarde. Quando a gente vê carinha nova na palestra, a gente fica o quê? Feliz. Né? Carinha dela. Então, a gente tem que aprender a viver com o que a gente tem. E quando a gente fala em paciência, em resignação, a gente lembra de quem? Como é que a gente fala, né? Paciência de Jó, não é? Então, não tem como fugir e não falar de Jó, não é? Antes de eu estar aqui, de fazer palestra, eu escrevo tudo. Escrevo. Agora eu estou mais calma. O Dr. Herman falou assim, Sandra, por que você está sempre com essa cara, com esse rosto, né? Com esse... Não era sorriso, era? Tá assim... Eu estava feliz. Aí eu falei, por causa do estudo. Dr. Herman, eu queria fugir do estudo. Aí ele falou, a gente não vai deixar, né? Então... fugindo um pouco. A gente lembra da história de Jó. Eu escrevo, né, as coisas todas no caderno. Escrevo. Depois aquilo vai na minha cabeça. E depois eu leio para o meu marido. Né? A gente troca umas figurinhas. Aí eu falei a história de Jó. Aí ele falou assim, não esqueça de falar que daí vem a paciência de Jó. Né? Então a história de Jó, para quem não sabe, é uma história de resignação, de fé, de coragem, não é? Porque Jó era um homem rico, ele tinha tudo, tinha uma família, tinha filhos, tinha suas fazendas, não é? Nas fazendas tinha lá seus animais, então ele tinha tudo. E de repente ele dorme milionário e acorda o quê? Pobre. Não é? E ele começa então a perder as suas fazendas. Os animais começam a morrer. Preste atenção. Os animais. Ele começa a ficar doente. Ah, olha só a história de Jó. Ficar doente, a família abandona Jó, né? E ele está ali sempre confiando em Deus, não é? Sempre ali com a fé, confiando em Deus, com resignação e louvando a Deus. Ele não sabia qual era o fim dele, mas ele não perdeu a fé. Aí o que foi acontecendo? As coisas foram se modificando. Não é? Ele começou ele ficar bem da saúde, ele começou a conseguir ter fazendas, né, os animais, a sua família voltou, e tudo em quê? Em dobro. Então, olha você passar, né, por um momento difícil e você ter toda essa condição. Não é difícil? Então, só para a gente concluir essa parte. Quando a gente passar por um momento, né, de dificuldade, momentos que testam a nossa capacidade de resignação, que a gente pense em Jó. Não é? Claro, a gente não tem essa capacidade igual a Jó, pelo menos eu. Mas que a gente tem esse farol aí, né, na nossa frente, a gente, ele conseguiu. Então vamos lá, isso vai passar. E como tudo na nossa vida, momentos difíceis, eles vão, diluindo e eles vão passando. A gente, na hora, quando tem uma coisa muito complicada, a gente se desespera, a gente arranca os cabelos, a gente não sabe o que fazer, a gente pega o evangelho, abre e a gente fala assim, poxa,
Mas essa lição não era para mim. Eu queria ouvir sobre o perdão e ver sobre a realeza terrestre, a realeza de Jesus. Mas não é para a gente ler mesmo, porque aquilo é para a gente. Não é? Então, confiemos, né? Porque se a gente tem um momento de dificuldade, como Deus provê, Ele coloca ali do nosso lado o quê? Algo para nos consolar. Quando eu li isso, eu fiquei feliz, né? Bem feliz. Porque imagina se a gente não tivesse uma consolação. A gente já tinha sucumbido, não é? A gente já tinha, ó. Tchau, hein? Mas Deus coloca, Deus é Pai. Misericordioso, bom, justo, amoroso. Então Ele coloca ali do nosso ladinho uma consolação. Deus coloca um remédio quando a gente está doente, não é? Um remédio que é dele. E esse remédio faz a gente renovar. Epa, estou pronta para o outro dia. Né? Que a gente pense nisso. Kardec traz também uma outra situação no Evangelho, que a gente não vai ler, mas que ele fala das pessoas que saem da miséria, passam pela miséria e chegam à riqueza. E ele coloca que essas pessoas, muitas pessoas, né, que passam pela miséria e chegam à riqueza, elas se esquecem dos amigos, se esquecem daqueles que partilharam momentos difíceis, porque a prova da miséria é uma prova difícil. Esquecem até da própria família. Quantas pessoas a gente conhece que se comportam dessa maneira, não é? Então, há sim, né, pessoas que não tiveram nada e conseguiram a fortuna. Aí a gente pensa, para essas pessoas, a riqueza, ela serviu para quê? Para elas se tornarem o quê? Mais egoístas, não é? Mais o quê? Indiferentes com a dor do outro. Porque quando você esquece lá a tua origem, só porque você tem dinheiro, você está indiferente com tudo. Indiferente. Se o outro chegar perto de você e falar, estou precisando de alguma coisa, estou doente, você não vai dar a mínima. Porque a fortuna, ela traz isso, ela endurece teu coração. Se você não souber, não é, administrar. Então, diante dessa situação, eu trouxe um exemplo do Antônio Domingues. Antônio Domingos. Eu estou testando aqui a minha capacidade de decorar as coisas. Porque a gente, né, chegou a uma certa idade, você não pode ficar só, não é, lendo e lendo. Você tem que, né, procurar assimilar. Então, a história de Antônio Domingos. Quem é esse homem? Quando ele tinha 19 anos, ele ganhou 30 milhões na loteria. Ele morava em Salvador com a mãe, morava numa casa. É um exemplo da miséria que chegou lá na fortuna. Ele morava numa casa simplérrima, uma casa inacabada, né, uma casa bem simples. E ele ganhou na loteria 30 milhões. E o que ele fez? Primeiro passo dele, né? Primeira atitude de Antônio foi se mudar para um hotel de luxo, uma suíte presidencial, e morar lá, ficar lá. Então, primeiro, mudar de lugar, ok. Aproveitar a noite, né? Com as farras, a noitada. E colocou a mãe em outro lugar. E foi assim a vida dele. Então, ele foi vivendo dessa forma. 5 anos durou esse dinheiro, os 30 milhões. Né? Ele não investiu nem um centavo.
Então, o dinheiro acaba, gente. Não é? Dinheiro não é... Não vai brotando, vai multiplicando, não é assim. O dinheiro acabou. Então, o que foi? Ele voltou para casa humilde. E um outro problema, ele não satisfez o sonho da mãe, que era ter uma casa própria, uma casa acabada. Com toda a situação que ele teve, ele não podia ter feito isso? Mas não. Ele esqueceu até da própria mãe. Então, ele voltou, né? Voltou não, porque eu não li o que ele fazia antes. Mas ele, depois que ele perdeu tudo, ele começou a ser ajudante de garçom. Então, começou do zero, não é? Começou a ter que trabalhar. Então, Deus dá e Deus tira de acordo com as suas escolhas, de acordo com o seu comportamento, de acordo com o que você emite, com tudo. A gente precisa vibrar sempre em quê? Em boa sintonia. A gente precisa estar ligados, não é? Com a espiritualidade superior, com Jesus, com nossos mentores, com esses espíritos maravilhosos, para que a gente tenha boas ideias, não é? Não tem várias pessoas que querem empreender, que têm boas ideias para ajudar a humanidade, isso, aquilo, mas não tem o quê? Dinheiro, mas que o dinheiro chega? Não é? É isso. Então, a gente volta a falar, riqueza é uma prova difícil? É. Não é? Aí eu botei assim, qual é a melhor definição daquele que é rico? A gente fala, poxa, ele é rico. É a pessoa que consegue viver bem com aquilo que tem. Não é? Às vezes a pessoa não tem nada, assim. Não tem nada. Tem a sua casinha, né? Tem ali uma condição mais difícil, mas ela é rica, não é? Ela transborda de felicidade, de alegria. E tem ensinamentos que a gente chega, né, ensinamentos que chegam aos nossos ouvidos, assim, que enchem o nosso coração, né, de amor, de paz, de esperança, enquanto outros têm muito e não conseguem ter esse alcance. Então vamos lá, continuando aqui só no finalzinho do Evangelho. O homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, prepará-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, é preciso ir buscá-la em outro. Por isso mesmo, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para torná-las mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornando as comunicações mais rápidas. Para trabalhos que se tornaram a obra dos séculos, o homem teve que buscar materiais até nas entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais seguro e mais rapidamente. Porém, para fazê-lo, precisava de recursos. A necessidade o fez criar a riqueza, como havia feito descobrir a ciência. Então, a ciência é importante para o progresso? É. Ela estimula as pesquisas, não é? As descobertas. Para você descobrir. As vacinas, a vacina do Covid foi rápido, né? Providência divina. Mas a gente sabe que leva aí uns 10 anos para uma vacina ter, né, uma eficácia. Então, a ciência é importante nesse sentido? Tá. Mas há necessidade da riqueza, do dinheiro, para fazer com que
aconteça, que haja a execução, não é, dessas pesquisas, desse estudo. Então, ele continua: a atividade necessária para esses mesmos trabalhos ampliou e desenvolveu sua inteligência. Através do estudo, não é? Através das necessidades, você vai buscando melhoria, mais conforto, e você vai utilizando, né, a inteligência, que ele concentrou inicialmente na satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, o ajudará a compreender as grandes verdades morais. Então, primeiro a gente vai, né, suprindo as necessidades materiais. Depois a gente vai alcançando um outro patamar, não é? Que é a aquisição dos valores morais. Deus sabe de tudo, não é? Da nossa condição. Aí ele continua: sendo a riqueza o principal meio de execução, sem ela não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos e nem pesquisas. É com razão, portanto, que ela é considerada como um elemento de progresso. Então, é bom, não é, a gente ter essas informações e a gente orar muito, não é, para as pessoas que vêm com essa prova, a prova da riqueza. Por quê? Porque há facilidade para todos os lados. Que eles sejam capazes de multiplicar o que eles têm, mas em benefício das pessoas, da humanidade, com projetos no bem, né, com ajuda na educação, na saúde, mas que façam isso com o coração. Então, para mim foi importante fazer essa palestra, porque está fazendo zumbido. Para mim foi importante fazer essa palestra, porque a gente ainda tem muito preconceito, não é, com as pessoas que têm alguma condição melhor, não é, do que a gente vê por aí. E a gente não deve ter esse olhar. A gente deve ter um olhar diferenciado, ainda mais quando a gente tem o conhecimento que essa pessoa está investindo, não é? Está ajudando o progresso do planeta, o progresso material do nosso planeta. Tinha mais uma história para contar, mas dá, né, Dicinha? Então, rapidinho, só para a gente ver como é que Deus é bom, né? Ele dá, ele tira. Eu já falei isso várias vezes, porque quando a gente passa por algumas situações que a gente vivenciou, ele deu, ele tirou, então aquilo fica, né, na mente, né, na consciência. Então, mas a história que eu vou contar é uma história, é verídica, é sobre o Abílio Diniz, que ele lançou até um livro, não é? Ele foi dono do Pão de Açúcar, aquele supermercado, e ele era um homem riquíssimo, é um homem riquíssimo, mas prepotente, não é? Muito prepotente, ao ponto dele dirigir o carro e não dar seta quando ele virava à direita ou virava à esquerda. Então, olha a arrogância, a prepotência desse homem. E ele foi sequestrado. Naquela época que, né, que as pessoas, eles sequestravam muito. Teve uma época aí, muito, né, bastante tempo. Não era da época de vocês, não, era da minha. Então, eles sequestravam bastante. E sequestraram Abílio Diniz. E ele ficou no cativeiro não sei quanto tempo, bastante tempo. E dali ele começou a repensar a vida dele. Começou a colocar o que realmente era importante. Porque ali ele poderia, né, perder a vida. Bastava, né, alguma atitude dali dos bandidos e ele já desencarnava. E ele então pagaram o resgate e ele foi solto. A partir
partir desse momento que ele foi solto, ele falou assim: olha, eu vou ser uma outra pessoa, eu vou ser uma pessoa melhor. E foi o que ele fez. A partir do momento que ele passou pela dificuldade, pela dor, pela perda de tudo, né, que ele achava importante, ele começou a valorizar a família, valorizar as pequenas coisas, não é? Pequenas coisas que ele não tinha os olhos de ver, mas ele... Então, às vezes a gente passa por momentos difíceis, né, na vida, para a gente despertar, não é? Para a gente ter um olhar diferenciado, para a gente ser mais fraterno com o outro, para a gente falar assim: poxa, podia dar um sorriso para ela e fiquei com uma cara feia, não é? Podia abraçar a Edna, mas não vou não. A gente tem que ter esse movimento de ir até o outro, ok? Então a gente vai finalizando e eu volto a falar. Oremos por aqueles que passam pela prova da miséria, né? Que a gente possa ter esse olhar também de ajudar, né? Aqueles que passam dificuldade, e orar por aqueles que passam pela prova da riqueza. Tá? Obrigado pela atenção e pela paciência de vocês. Fiquem com Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Fonte viva pelo Espírito Emmanuel. Lição 53, na pregação. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Há numerosos companheiros da pregação salvacionista que, de bom grado, se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé. Mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sob disparatadas alegações. Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores, onde a boa doutrina lhes não constitua incômodo à vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível darmos-nos, através do suor, da colaboração e do esforço espontâneo na solidariedade, para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem, de algum modo, não se empenha a benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio, a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à Boa Nova, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremos-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo
são orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Graças a Deus. Vamos agora para o nosso momento do passe, que os médiuns se posicionem e que cada um pense em Jesus, que a vibração de amor que cada médium passar para todos, a espiritualidade está do lado, dando assistência, dando reforço. Jesus está abençoando cada médium que está assistindo cada um de vocês. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Nesta mensagem de Emmanuel, podemos pensar o quanto nos comprometemos em ir para a frente do público na casa espírita para pregar a doutrina do Cristo. Jesus fez vir para o nosso país a árvore do seu Evangelho, para arregaçarmos as mangas e não só falar a nossa compreensão da Boa Nova. Sejamos tarefeiros nas atividades mais simples da casa espírita, como também na vida pública, conforme a nossa capacidade de se doar. E sigamos fazendo o que possamos fazer pelos outros, fazendo por nós mesmos. Emmanuel fala dos irmãos que pregam as palavras, mas esquecem da essência dos ensinamentos do Cristo. E o Cristo nos convida para que possamos continuar o seu trabalho, levando as suas palavras contidas no seu Evangelho, mas que também possamos não somente estudar e levar a palavra, mas agir em benefício do nosso próximo. É exemplificar através de ações voltadas ao bem. Não somente conhecer a palavra, mas transformá-las em ações aos necessitados. Que essa lição que Emmanuel nos traz possa acender dentro de nós a vontade de trabalhar. Não somente sermos detentores da palavra, mas transformar os ensinamentos do Cristo em ações. O Cristo nos chama. Não desprezemos as oportunidades que Ele nos oferece. Ficamos marcados efetivamente em função daquilo que aprendemos, daquilo que fazemos, daquilo que vivemos. Não podemos esquecer o tempo que corre. Um instante que está surgindo como oportunidade de trabalho em nosso coração, a possibilidade que temos. Cada vez mais os ensinamentos cristãos nos chamam, dizendo-nos, é preciso prosseguir. Cada vez mais a palavra do amor nos convoca a uma reflexão íntima, a um propósito firmado dentro do coração. A renovação das ideias, das atitudes, é uma das metas que a doutrina espírita nos conduz, com o objetivo principal de liquidar os erros do passado, viver bem o presente e nos prepararmos para o futuro. Não deixemos que o gesto
considerado pelos homens como natural, o gesto de indiferença, de má vontade, de preguiça, prevaleça sobre as atitudes do espírito, que reencarnado, muito prometeu a Jesus no campo do bem. Por isso, resistamos ao mal que existe em nós e em volta de nós. Progredir a despeito de forças contrárias a nós e por causa de nós mesmos. Todos estamos diante de uma batalha traçada com a força da decisão, com o estímulo provocado pela nossa vontade. O bem é o destino de todos nós. Somos almas em evolução, muitas vezes consagradas e cansadas dos erros, querendo alcançar a felicidade futura. O Cristo continua sendo o condutor da nossa existência. E o bem que ele irradia deve servir de estrada para nós. Aproxima-se um limite de tempo para todos. Analisemos, neste ano que passou, o que fizemos, como fizemos e que razões nos levaram a fazer. E voltemos nossos olhos para Jesus. Que os tropeços não nos atrapalhem, que as lágrimas não tapem nossa visão, que as dificuldades, quaisquer que elas sejam, sirvam para nós como estímulo para a conquista do bem. E não esqueçamos que o amor redime todas as almas. Façamos nossa parte e Deus fará o resto por nós. Que o trabalho do Cristo esteja acima das querelas pessoais. Que o sentimento do amor seja uma constante em todos os corações voltados para o bem. Que Jesus abençoe a todos, envolvendo cada coração. Graças a Deus. Vamos passar agora para a nossa mensagem espiritual. E aqui estamos, diante dessa doutrina consoladora e libertadora, para fazermos o nosso trajeto na Terra, seguindo as exemplificações que o nosso Divino Mestre nos traçou. Espíritos imperfeitos e rebeldes que somos, na busca da nossa melhoria, na conquista do bem para o nosso espírito imortal. Somos todos caminheiros da evolução. Então façamos a nossa parte com boa vontade, com determinação, sabendo que tudo aquilo que usufruímos neste momento são empréstimos que teremos que prestar contas quando retornarmos ao mundo dos espíritos. Porque todos estão na Terra para expiar e expurgar as suas mazelas. E Jesus nos traçou esse caminho. Então sigamo-lo. Sigamo-lo sim, exemplificando e testemunhando tudo aquilo que Ele nos ensinou. Amando a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Amando o nosso próximo como a nós mesmos. Fazendo aos outros aquilo que desejamos para nós. Perdoando aqueles que nos ferem e nos caluniam. E nos ensinou até a amar os nossos inimigos. Não da mesma forma que um amigo, mas sem desejar o mal a ele. Desejando sim que ele seja feliz, que ele continue a sua caminhada evolutiva e possa vencer os percalços da vida. E vamos fazer a nossa parte. Tudo aquilo que nos comprometemos no plano espiritual, porque Deus nos aguarda. E todo o bem que fizermos, nem que seja de dar um copo d'água àquele que passa com sede, será contado sim na nossa história. Que Deus envolva todos vós, que a paz permaneça em vossos corações
e que o amor seja essa luz que direciona os passos de cada um na estrada do bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Ti, Senhor Jesus, por esse momento de luz, essa luz que está nessa ambiência, envolvendo cada filho de Deus que aqui está. Gratos estamos, Senhor Jesus, por nos permitir estar aqui, estudando o Teu Evangelho, aprendendo contigo, que a presença dos amigos espirituais ao lado de cada um de nós seja uma luz mandada por Ti. Gratos estamos, Senhor Jesus, pelo aprendizado que aqui recebemos. Gratos estamos, Senhor Jesus, por esta casa que nos acolhe. Gratos estamos, Senhor Jesus, por Sua existência em nossas vidas. Abençoe, Senhor Jesus, cada filho de Deus existente neste planeta, cada lar, cada família. Abençoe, Senhor Jesus, a todos. E obrigado por tudo. Obrigado por Sua existência em nossas vidas. Obrigado pela existência em nossas vidas dos amigos espirituais, trabalhadores da vossa seara. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, obrigado. Que possamos voltar aos nossos lares envolvidos na Sua luz e na vossa santa paz. Em Seu nome, Senhor Jesus, em nome dos amigos espirituais que aqui estão, e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrar a nossa reunião nessa tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.